Muito obrigada. Bem-vinda, Sheila Maria. Bem-vinda a sua prima, Dolores, tá te cumprimentando aí. Mas, Vidal, falando assim dessa profundidade religiosa aí do pensamento de Rubem, qual o significado de conversão em Rubem Alves? Olha, a conversão em Rubem Alves, a conversão é um conceito importante que está aí na nossa cultura. Quando nós falamos em conversão, geralmente nós associamos logo ao religioso. Uhum. Né? Para o Rubem, a conversão não tem a ver só com o religioso, ela tem a ver com o homem enquanto tal. Né? A conversão está presente na experiência do homem. A conversão ela está vinculada à estrutura da própria consciência, né? E a base dela é uma base subjetiva. Porque, veja, a ideia que nós temos é que a consciência é algo muito sólido, firme, né? E ele vai falar que não, que a nossa consciência ela é construída. E a nossa consciência, ela pode passar por um processo de mudança permanentemente. Inclusive, usando o conceito de conversão, ele fala, olha, talvez nós possamos compreender o que é a religião no seu início, vendo o que é a conversão hoje na nossa experiência. Nós poderíamos pegar o seguinte, todos nós vivemos num determinado mundo, né? Nós temos determinados valores que orientam a nossa percepção do mundo, o nosso agir, né? E há aquilo que forma o cotidiano, aquilo que nós vamos vivendo e vamos representando, ela se fixa. Eu estou tranquilo hoje porque amanhã eu já sei tudo o que fazer. Imagina a gente viver sem saber o que tem que fazer amanhã. Eu já tenho tudo. Então a rotina ela vai se solidificando e vai se estabelecendo. Não é? Ora, muitas vezes, o que acontece na nossa vida? Nós ficamos no cotidiano, aquela coisa fica saturada. Nós criamos até um mal-estar com aquela coisa. Podemos nos acomodar àquele mundo que está ali com as nossas coisas. Por isso que muitas vezes, lá nos retiros religiosos, falam, nós temos que sair do mundo, ou ir para o campo, ou ir fazer retiro. Por quê? Porque muitas vezes aquele ânimo, aquele entusiasmo, aquele está cheio de vida, ele vai se reduzindo, vai diminuindo, daqui a pouco a gente é tragado, engolido pelas rotinas, por tudo, e acaba aquele entusiasmo, aquela vida e tal. Então, muitas vezes nós temos que sair, né? Quando nós saímos, vamos para o interior para descansar, ou num retiro, ou sei lá, ouvir uma música, é como se a gente paralisasse o tempo, as rotinas saíssem. Nós temos um pequeno êxtase. Este é o sair fora daquele mundo saturado. E muitas vezes nós saímos, damos uma respirada e voltamos. Mas nossa estrutura cognitiva está ali. Nós temos um novo alento. Né? O Rubem Alves vai dizer que isso permanentemente acontece. Nós saímos das rotinas, suspendemos tudo para poder dar um alento. Mas aí ocorre muitas vezes uma experiência que ajuda a compreender no hoje aquilo que foi no amanhã, no início do processo, não é? Dessa experiência religiosa, da criação das representações, que é uma experiência que nós podemos ter, que é a experiência na qual nós mergulhamos no caos. Quantas vezes a gente entra na crise, mas nós nos sustentamos, nosso eu segura as pontas, passamos da aflição, saímos e continuamos. Não é? Às vezes ela é breve, às vezes é aquela crise demorada, onde eu fico todo, mas ele vai falar, mas há alguma experiência que muitas vezes, quando a gente mergulha, se desfaz nosso eu. Não é que o eu é tão sólido. Nós desfazemos o eu, nós ficamos perdidos. Quando a gente entra, às vezes, naquela melancolia, naquela angústia, na depressão, é a perda de sentido que nós temos. Nós não somos capazes de fazer nada, ficamos paralisados, prostrados.
Uhum. São Paulo, por exemplo, o Rubens fala de São Paulo. São Paulo, quando ele ficou cego, não é que São Paulo os olhos foram vazados. Antes de tudo, aquilo tem a ver com uma profunda experiência que ele teve da falta de sentido, porque toda aquela visão que ele tinha, greco-romana, toda aquela cultura começou a entrar em crise. Como nós também, de vez em quando, a gente começa a entrar em crise e sai logo, mas você pode entrar numa crise mais profunda, não é? Aonde dissolve nossas significações, tudo aquilo que nos envolve, não é? No nosso meio, as coisas perdem o sentido. E aí é complicado. Para São Paulo foi esse. Ele começou a entrar em crise, tudo aquilo que orientava a vida dele ali, nas representações filosóficas, estoicas que ele tinha, naquele mundo que ele vivia do direito, né, como soldado do mundo romano, dentro daquele contexto de experiência de perseguição dos cristãos, ele falou, pô, não, eu estou errado, não, isso... E ele começou, aquilo foi minando por dentro, quando ele veio, estava desmontado. E isso é a experiência que todos nós podemos viver. Essa experiência que implica uma angústia profunda, uma dor imensa, uma dor da onde você não sabe, que todo ser humano pode viver, foi o que São Paulo viveu. Não é? Quer dizer, então, e os místicos também vivenciaram isso, grandes místicos vivenciaram isso. Então é esse momento de desconstruir, a partir do nada, do caos, do não se sentir mais em casa, você começa a ressignificar. As coisas do mundo estão todas aí do mesmo jeito, mas seu olho muda. Isso que é o milagre. Milagre não é subverter a lei da natureza, é mudar os olhos, é renascer. Percebe? Então, isso é muito importante também. Né? São Paulo levou ano para ele reestruturar, estabelecer um novo significado, e aí ele passa a ter uma nova visão, uma nova esperança já dentro de uma nova ótica daquilo que ele foi trabalhando, da identificação dele com aquele grupo que antes ele perseguia. Então ele passa a ser um dos grandes. Uma nova esperança, uma nova matriz emocional e de sentido emerge para São Paulo. É o que nós vivemos, isso está no universo do religioso. Nós temos que morrer sempre para renascer. E morrer é perder o significado, as significações que vão petrificando, que mata alguma coisa de essencial que nos leva a dar significados novos. Esse é o sentido da vida. É sempre olhar um pouco mais longe, é apreender esse universo de significação dentro de amplitudes novas. Então, eu diria que a conversão, ela está aí no religioso, ela está na ciência. Quantos cientistas tinham ali certas visões, de repente falaram, não, aqui tem alguma coisa errada, eu já não me identifico mais com isso. E ali, aos poucos, o eu dele não está desvinculado dessas significações. Quando o significado do que ele apreende perde o sentido, o eu dele desmonta. E ali ele passa por uma crise, fica... E aí ele vai nascendo um novo olhar para quem fala, pô, peraí. E aí ele pode ser até perseguido. Por quê? Porque ele vai contra aquilo que foi estabelecido, que foi paralisado, cristalizado. A experiência de São Paulo, né? Caiu dos olhos como se fossem escamas, né? Então, Exato. a partir daquela experiência, ele teve um novo olhar. É muito ele forte, caiu do cavalo, né? Isso, né? Perdeu as referências que ele tinha. Esse negócio de Cristo... Esse vazio, porque se a gente está tão cheia de tudo, gente, né? Não cabe mais nada, não tem espaço para mais nada. Né? E eu quero dizer que nós estamos chegando, né, ao final e temos perguntas, quer dizer, eu acho que já vai indicando que nós precisamos dar continuidade. É só o Márcio, o André entrou aí por último, boas-vindas. A Conceição, ela fala que deu para perceber que Rubem Alves tinha um conhecimento muito amplo. E ela pergunta,
Rubens seguia alguma crença específica? E eu vou fazer logo a pergunta do Santiago. E se você achar que dá para responder as duas Sim. bem, senão fica como uma pergunta para a próxima sexta-feira. Santiago está aí a pergunta dele. A religião seria um tipo de Prozac para Rubem Alves? Olha, em relação à primeira, a gente precisa perceber, né? Quer dizer, o Rubem Alves ele emerge dentro da tradição cristã protestante, não é? Então, ele sempre atuou como pastor, quer dizer, deu uma contribuição muito grande assim para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para o pensamento protestante. A obra dele, teológica, é lida no mundo todo, foi publicada em vários países. Então, o Rubem, desde a década de 60, né, ele, como pastor em Lavras, então ele teve uma relação. Certamente que ele, depois que ele passa por uma perseguição em função do pensamento mais progressista dele e de uma virada conservadora dentro da tradição presbiteriana, ele se manteve, ele fala, eu vou viver o religioso a partir do estético, da beleza, porque o poético e o místico para ele estão muito próximos. Mas para o Rubem, ele vai dizer que dentro da tradição cristã, há coisas lindas que ele aprendeu. Ele só não quis mais se ligar à instituição. Por isso que ele deixa-se o pastoreio, embora ele até hoje, né, seja colocado como... Ele faz parte da Igreja Presbiteriana Unida. Né? Mas é um pouco isso. Ele fala, dentro dessa tradição, tem coisas lindas. E com a igreja eu tive uma relação de paixão e ódio. Né? Paixão pela beleza, mas também de ser perseguido, dos limites, das amarras. Olha, um tempo antes dele morrer, ele falou, Vidal, em termos de identificação religiosa, eu acho que se hoje eu tivesse assim, eu estaria mais próximo do budismo. Esse é me falando já no final. Né? Em relação ao Santiago, eu diria o seguinte, Santiago, eu não sei se o Rubem fala que é uma alienação, né? Que é o Prozac, quer dizer, uma... Né? Ele fala, não, é preciso descobrir que isso não é um Prozac, não é nada. É preciso descobrir o quê? Que o homem possa descobrir que ele tem a alta percepção de que, no fundo, né, o que está dele presente na experiência religiosa. Isso não é o Feuerbach vai dizer de uma alienação que o homem coloca em Deus aquilo que é dele, ele não quer ver. Portanto, não existe o Deus que cria o homem, mas o homem que cria Deus à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem projeta em Deus a bondade, a paz e tal. O Rubem vai dizer o seguinte, né? Não, a religião ela tem a ver com a força libertadora. A religião pode tanto alienar como pode despertar uma esperança das possibilidades novas para o homem. Aliás, ele vai falar que a experiência da religião é, antes de tudo, uma recusa de aceitar o que está aí. De aceitar. Agora, basta o homem compreender que o que ele busca, que Deus é o nome dos anseios dele, do que está aí. O mundo muda, não são pelas ideias, mas é pelo nosso desejo, é pela paixão que move as nossas esperanças por outras possibilidades. Então, Deus é o nome da nossa busca, da nossa possibilidade de coisas novas, de nova estrutura, de um novo homem, de nova sociedade, para ele. Ok? E ele conheceu as obras de Allan Kardec? Conceição está perguntando. Olha, eu diria o seguinte, que o Rubem, ele não pode não ter lido. Eu penso que a filha dele, a Raquel, era muito próxima, muito identificada. O Rubem, ele está preocupado em compreender o homem, né? E ver por que o homem faz religião, por que ele tem suas concepções, não é? Humanistas, não é? O moral do próprio desenvolvimento do homem, como está ali, né? Porque aqui
o kardecismo, Allan Kardec, ele tem toda uma história marcada por um contexto histórico, por um momento histórico, não é? Sobretudo ali no início da Idade Moderna, com o Iluminismo, então toda aquela preocupação com a ciência, né, a ciência do espírito. Certamente que algum Herculano Pires aqui no Brasil, alguns pensadores vão tentar pensar o espiritismo a partir de atualizar aquele referencial que vem. Mas para o Rubens ele fala, olha, lá toda aquela compreensão que pode ir lá tem a ver com os desejos do homem, né? De uma sociedade mais justa, de sair do desamparo, do sofrimento. Quer dizer, então ele tenta compreender o homem nas suas esperanças, nas suas dores, para compreender a pluralidade de manifestações éticas, concepções éticas, religiosas, seja lá qual for. Né? Então, compreendendo o homem, ele vai compreender toda essa pluralidade de manifestação dessa coisa que desabrocha enquanto esperança dentro do próprio homem. Então, estamos chegando ao fim, não é? Infelizmente, o tempo passa muito rápido, mas as pessoas também estão agradecendo. Aí o nosso jovem que mora lá em Portugal diz que o professor fala muito claro, né? Parabéns, explica muito bem. E as pessoas que estão chegando agora no final, o Flávio, o Lucas de Guarapari, a Marisa Alcântara, a gente, não é, Vidal, vamos combinar sexta-feira que vem? Eu não sei se você eu devo estar fora. Não, eu devo estar fora. Não tem problema. Mas aí a gente marca e comunica. Na sexta que eu estarei fora. Tá? Tá bom, tá bom. E aí a gente combina outra oportunidade. Estou disponível e agradeço a todos que nos acompanharam, né? Não foi possível, né, aprofundar, foi mais umas dicas, mas a gente está disponível para continuar o bate-papo iniciado agora. Né? Que bom, isso é importante. Vamos continuar. Gininha está dizendo aqui, sua prima mandou um abração. Gininha, bom Jesus dos perdões. E Conceição ainda pergunta, ele acreditou na reencarnação? Não, eu não vou dizer que o Rubens tinha essa preocupação, ok? Ele não fazia com a reencarnação, com outra vida, essas coisas não preocupava o Rubens. Aliás, a questão da eternidade, para ele, a eternidade não era o tempo que nunca acabava. Ele não tinha a menor preocupação. Ele falou, eu nem sei o que é isso. Para ele, poeticamente, misticamente, eternidade não tem a ver com o tempo que nunca acaba. Ele falou, eu nem sei como é isso. Para mim, eternidade tem a ver com a intensidade com que eu vivo cada coisa pequenininha na minha vida. Ele falou, olha, se eu viver intensamente essa vida, eu não preciso de mais nada. Mesmo. Eu já sou grato por estar aqui, contemplar, viver a beleza do mundo. Nem precisa mais de nada. Se tiver, tudo bem. Eu não tenho garantia disso e nem estou preocupado. Então, eternidade tem a ver com a intensidade com que eu vivo no cotidiano. É de tornar grandes as pequenas coisas. Olhar as coisas a partir do olhar do infinito. Ele fala, o que nós queremos mais do que isso? Era essa a preocupação do Rubens. Então, vamos cuidar hoje para a gente depois gravar a live, né? A live vai ficar. Parabéns, professor Antônio, né? Orgulho de ter sido seu orientando. É Tânia, né? Eu estava chamando de outro nome, mas é a Tânia, estava chamando de Márcio, por causa do nome do... sim. Tá no Instagram. Mas que bom então, tê-la aqui. Um grande abraço, viu? Grande beijo para todos vocês. Eu que agradeço a todos, e um grande abraço, querida. Tudo de bom.